viva! Live Sem Chique significa vida científica do Chiconelo. Espero compartilhar tudo que eu sei convosco. Bom, nessa parte aqui nós vamos ver a função quadrática. Como é que você pode desenhar um gráfico de uma função quadrática e se dar muito bem nesses cálculos. Olhem só, muitas pessoas aqui até que calculam, conseguem colocar a tabela, mas quando chega a hora da verdade, quer representar o gráfico no sistema cartesiano, as coisas começam a vacilar. E isso é muito ruim. Você consegue calcular todos os valores, mas não consegue representar. Isso não faz sentido. Então, está na hora de você entender os conteúdos chaves que vão te ajudar a perceber como você pode representar uma função quadrática. Para ser função quadrática, é necessário que tenha um valor de a. Tem que ter o valor de ax ao quadrado. Essa é a coisa chave. Muito bem. Esse é o valor chave que define que essa expressão aqui é quadrática. O valor de a. Estamos juntos, né? Agora, eles podem colocar mais bx, ou podem colocar, podemos ter aqui ax mais bx, uma equação quadrática que tem um valor de b, sendo que o valor de c é 0. Ou podem colocar aqui ax ao quadrado mais bx menos, ou mais c igual a 0. Nessa expressão quadrática aqui nós temos os três valores a, b e c diferentes de 0. Mas o valor que não pode faltar para que uma equação não deixe de ser quadrática é o valor de a. Não, logo que tem um valor de a expressão é quadrática. Então, para você poder representar as funções quadráticas, tem que ter o valor de a. Antes de desenharmos uma função quadrática, é importante nós entendermos para onde o nosso gráfico irá virar. Se irá virar para cima ou irá virar para baixo. Isso aí chama-se concavidade. Então, nesse caso, quando nós temos uma determinada função aqui, f de x igual a ax ao quadrado, sendo o valor de a qualquer valor que você quiser, sendo o valor de a positivo, que isso quer dizer que o nosso gráfico tem uma concavidade virada para cima. Ok? E se nós tivermos, por exemplo, uma certa função aqui, g de x é igual a menos ax ao quadrado, isso quer dizer que o nosso gráfico tem uma concavidade virada para onde? Virada para baixo. E olha, onde o gráfico passa no eixo do x, aqui é y, aqui é y e aqui é x. Olha, onde o gráfico passa no eixo do x, onde ele toca, chama-se zero da função. Então, ele zero da função terá daqui. Muito bem. Então é isso, você tem que ter em mente. Aqui vou colocar uma função e nós vamos representar juntos. Mas antes de representarmos essa tal função, você tem que me dizer qual será a concavidade do nosso gráfico. Eu vou colocar aqui uma função que tenha um valor de a e c. Eu disse que a função quadrática pode ter o valor de a e c, a e b. Tanto faz, podemos representar a função x ao quadrado menos 4. Nós queremos saber esse gráfico aqui, queremos representar esse gráfico aqui no sistema cartesiano. Queremos representar essa função aqui no sistema cartesiano. Como é que nós podemos prosseguir? Primeiro você tem que fazer, tem que escolher alguns valores de x. É isso que você faz. Você escolhe os valores de x. Vamos escolher aqui x aqui. Eu vou escolher alguns valores e nós vamos calcular juntos. O valor de x aqui, vamos escolher. Primeiro valor para x, podemos escolher menos 3. Ok? Temos aqui menos 3, depois menos 2. Estamos juntos, né? Depois aqui temos menos 1, 0, isso vai, ok? 1, 2 e 3. Então aqui nós vamos calcular, depois vamos representar essa função. Podemos representar daqui, acho que o espaço é suficiente. Olha só, teremos aqui, é só no lugar de x, aqui nessa função, colocar esses valores, estamos a dizer. Primeiro vamos colocar aqui o menos 3. É só começamos a substituir, aqui dizem que no lugar de x, vamos colocar o menos 3. Não, vai ser o que aqui? Vai ser menos 3 ao quadrado, menos 4. Isso vai nos dar 9, 9 menos 4, e 9 menos 4, isso vai nos dar 5. Muito bem. Vamos ao segundo passo, vamos ter aqui menos 2 ao quadrado, menos 4, como sempre. E 2 ao quadrado, isso vai nos dar 4. 4 menos 4, isso vai nos dar 0. Muito bem. Vamos calcular o próximo valor, vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4. Vamos calcular aqui 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, isso vai nos dar 1 positivo, menos 4. E 1 menos 4, isso vai nos dar menos 3. Para manter os nossos valores com sucesso, é claro que o nosso gráfico vai sair
bem nessas condições. Agora vamos colocar aqui 0 ao quadrado menos 4. 0 ao quadrado, é só cortar isso, nossa resposta aqui vai ser menos 4, não falha nada. Vamos aqui, teremos aqui 1 ao quadrado menos 4. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, isso vai nos dar 1. E 1 menos 4, isso vai nos dar menos 3. Agora estamos aqui, temos aqui 2 ao quadrado menos 4. Isso vai nos dar 4 menos 4. E 4 menos 4, isso vai nos dar 0. Uau, estamos quase. Estamos aqui no fim. Esses são alguns valores que nós escolhemos. Não é obrigatório que você escolha esses valores, mas escolha em ordem crescente. Se começou de menos 2, vai até 2, pelo menos, ok? Então o gráfico sempre vai sair sem problemas, ok? Mas é bom escolher um bom intervalo mais longo, ok? Vamos ver aqui, temos aqui 3 ao quadrado menos 4, isso vai nos dar 9. E 9 menos 4, isso vai nos dar 5. Agora, o nosso próximo passo, o nosso próximo desafio é representar esses valores aqui e representar o gráfico no sistema cartesiano. A primeira coisa, nós temos que desenhar o tal sistema cartesiano. É aqui onde começa o desafio dos estudantes. Os estudantes aqui têm um problema. Eu não sei de onde que surge esse problema. Então é representar os valores. É muito simples. Você tem que ter o eixo aqui. Esse aqui é o eixo X e esse aqui é o eixo... E esse aqui é o eixo Y. Vamos graduar os valores de X que nós escolhemos. Recordam, não é? Escolhemos de menos 3 a 3. Então vamos fazer aqui. Aqui é 0. Então aqui vai ser 1. Aqui 2. Aqui 3. Tá bom? Vamos tentar graduar com a mesma medida. É para graduarmos com régua. Aqui eu estou a graduar só manuscrito para eu consigo ver, tá bom? Já tenho prática disso. Também se você vai ter essa prática um dia, é só continuar a praticar. Olha só, vou graduar, mesma medida, só vou observar. Aqui é menos 1, aqui é menos 2 e aqui é menos 3. Tendo graduado o X, agora vamos graduar o Y. Mas para graduar o Y, é importante que você saiba aqui quais são os valores que deram no teu Y, porque são esses valores que deram aqui. Não é só graduar de qualquer maneira, graduar, acabar com o caderno todo. Não, não funciona assim. Olha só, o nosso valor máximo positivo aqui é 5. O nosso valor máximo que vai até lá embaixo é o menos 3, que é mínimo nesse caso. Isso aqui é menos 3, é menor. Então vamos graduar até 5 aqui. Teremos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então põe aqui 1, 2, 3, 4, 5. Sabemos que vamos usar esses valores aqui. Agora, se você quiser aumentar, aumenta. 6, não tem problema. E aqui embaixo, aqui nos números negativos, olha só, vamos até menos 3. Temos menos 4, olha só, temos menos 4. Então, vamos graduar aqui. Vamos ter aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Se quiser aumentar, até menos 5, tá bom? Aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Pronto, primeiro já fizemos a coisa essencial, agora só falta representar. Pegas os seus valores de X para se dar bem aqui. Tu pegas os seus valores de X. Quando X é menos 3, Y é 5. Então isso aqui tem que subir até 5, quer dizer, 5 e menos 3 estão juntos, ok? Então faz isso, com uma régua, meça 3 centímetros aqui, pois aqui, tchau, ok? Muito bem, o ponto vem daqui. Aqui tem que estar tracejado, é claro, eu vou fazer isso, venho fazendo isso desde, posso fazer isso, vocês gostam de tracejado, com marcador muito rápido. Então está aqui, então quando X é menos 3, o Y é 5. Quando X é menos 2, está vendo? Estou a pegar aqui agora, estou descendo, em 5 você tem que fazer, não pode pegar de qualquer maneira. Quando X é menos 2, o Y é 0. Quando é menos 2, o Y é 0, então vamos colocar o ponto daqui. Estamos juntos, né? Muito bem. E quando X é menos 1, o Y é menos 3. Então, quando é menos 1, nós vamos para menos 3. Então, é isso aqui. Vamos unir, vamos pôr o nosso pontinho aqui. Tracejado, claro, não se esqueça. Ok? Temos aqui que é menos 3. Quando X é 0, estamos aqui agora, o Y é menos 4. Então, quando X é 0, o Y é menos 4. Colocamos ponto aqui no menos 4. Quando X é 1... o Y é menos 3. Quando é 1 é menos 3. Não, vai puxar aqui. Puxamos isso. Então puxamos isso. Colocamos o nosso ponto aqui. Tracejado. Não se esqueça. Muito bem. Quando X é 2, Y é 0. Então vou colocar o ponto daqui. Quando X é 3,
y é 5. Então, quando é 3, y é 5. Então, vamos puxar daqui assim, 5 é esse aqui. Esse é o nosso 5. A representar isso. Com régua, certo, né? Isso sai bem com régua. Então, corta. Bom, isso aqui é uma esperteza. Colocamos ponto. Olha só, nosso valor de A desse gráfico aqui é positivo, quer dizer que o nosso gráfico está virado para cima. Então, olha só, observa os pontos. É uma parábola que vai sair porque tem x ao quadrado, ok? Estamos juntos? Então, colocando isso, vamos ter o quê? Começamos daqui em cima e descemos, seguimos os pontos. Só descer. Chega aqui, sobe. Está aqui a função representada. Essa função aqui chama-se f de x igual a x ao quadrado menos 4. E pronto, você já representou o gráfico de f de x igual a x ao quadrado menos 4. Entendeu muito bem como que se representa? Calcule bem aqui, é só calcular bem aqui na tabela, ok? Depois de ter calculado bem aqui, você representa. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o estudo geral desse gráfico. Vamos estudar esse gráfico aqui, datas zeros da função, coordenadas do vértice. Vamos dar esse gráfico aqui, então vou resumir esse gráfico. Vou passar esse gráfico para esse lado aqui e vou fazer estudo daqui. Estamos juntos? Ou posso fazer estudo daqui, já não preciso da tabela. Então, essa tabela vai desaparecer. Então, agora queremos fazer o estudo desse gráfico. Após ter representado o gráfico, é claro que eles depois pedem um estudo geral desse gráfico. Começa a estudar quais são os zeros da função, quais são as coordenadas do vértice, qual é a ordenada na origem. Então, essas coisas aqui nós podemos fazer esse estudo. Primeiro, vamos começar pelos zeros da função. O que são zeros da função? Zero da função é onde o gráfico interseta no eixo das abscissas. Olha, o nosso gráfico aqui intersetou aqui e aqui. Então, esses dois valores aqui, nós chamamos de zeros da função. Então, vamos representar esses valores. Acontece que os nossos zeros da função, quais são? Temos aqui menos 2 e 2. Então, vou colocar aqui x1 é igual a menos 2. x2 é igual a 2. Esses são os nossos zeros da função. Olha, eles também costumam pedir domínio, mas domínio é uma coisinha muito simples, ok? Domínio de existência do nosso gráfico, isso aqui chama-se d, depois nossa função, se f de x, esse aqui, vamos colocar aqui d, f de x, é o domínio. Qual é o domínio desse gráfico aqui? Esse gráfico aqui tem valores dos números reais, são números que existem, esses aqui são números que existem, números reais são todos os números que existem. Não, você coloca aqui, não, todos os números reais que existem, não imaginários, reais. Não imaginar, você vai aprender lá à frente. Não tenha pressa, não tenha magugo, estude passo a passo. Olha aqui, o nosso domínio desse gráfico aqui, esse gráfico aqui, bom, x pertence a R. No domínio é só dizer isso nesses gráficos aqui. X pertence a R. Ah, o problema está no contradomínio. As pessoas geram aqui no contradomínio aqui. Mas como é que se descobre o contradomínio? Contradomínio. Bom, para você descobrir o contradomínio de uma função, é para você dizer de onde o gráfico inicia e onde o gráfico termina. Olha, esse gráfico aqui inicia de menos 4 e vai até onde? Sei lá, até onde? Sei lá, até mais infinito. Esse gráfico começa daqui e vai até mais infinito. Você diz, ah, não, esse gráfico aqui é muito simples, começa de menos 4. E se virasse para baixo? Ok, vou dar um exemplo. Se o meu gráfico virasse para baixo, é claro que teria um valor aqui. Aqui, este teria um valor aqui, que eu colocaria um 7. Olha, esse gráfico aqui, por exemplo, aqui menos 3, aqui podemos colocar 2. O contradomínio desse gráfico, por exemplo, olha, só sempre começa dos números negativos. Esse gráfico aqui vem de lá embaixo, lá embaixo, ok? Então significa que esse gráfico aqui vem do menos de infinito e vai até 7. Há uma diferença. Esse aqui começa de menos 4 e vai até mais de infinito. Esse aqui começa de menos de infinito e vai até onde? Até 7. Então é assim como você faz o contradomínio de uma determinada função. Então você representa, por exemplo, esse aqui chamo de g de x, é um exemplo. Então, contradomínio de g de x, posso colocar aqui contradomínio de g de x, é só colocar aqui d traço g de x, vou colocar aqui x pertence ao intervalo aberto, menos de infinito você não pode fechar porque não conhece o valor, de menos de infinito até 7. 7, depois de 7 tem gráfico, não fecha, o 7 faz parte do teu gráfico. Mas para o nosso caso aqui, que é a função f de x,
o nosso domínio vai ser domínio traço de f de x. O domínio desse gráfico aqui vai ser x pertence a um intervalo fechado, porque está a começar de menos 4, ok? De menos 4 até mais infinito. Então isso aqui vai até mais infinito. Mais infinito, menos infinito, você não pode fechar. Então eu expliquei como você pode estudar o contradomínio nessas duas vertentes. O teu gráfico vai para baixo, começa de menos infinito até o valor que você deve encontrar lá no eixo dos y. Você começou logo no valor do y, lá embaixo do menos infinito, do menos 4, do certo valor aqui. Então começa desse valor e vai até mais infinito. É assim como se estuda o contradomínio. Agora me diga daí, deixa nos comentários qual seria o contradomínio desse gráfico. Passe já e me diga qual seria o contradomínio desse gráfico. Tá bom? Esse gráfico que vamos chamar de L de x, é uma homenagem a Life Science Chic. Ok, L de x, qual é o contradomínio desse gráfico aqui? Deixem nos comentários. Agora vamos passar para o próximo passo, para o próximo estudo, que chama-se, queremos conhecer as coordenadas do vértice, ok? Vamos conhecer as coordenadas do vértice. Bom, nós queremos conhecer as coordenadas do vértice do nosso gráfico, as coordenadas que fazem o vértice do nosso gráfico. Como é que nós podemos descobrir isso? O vértice é esse aqui, o V. Vértice vem de V. Para representar as coordenadas, primeiro é o valor de x, em seguida é o valor de y. Então assim, você vai representar o par de coordenadas aqui dentro aqui. Nesse caso, queremos o valor de x primeiro para coordenadas do vértice do nosso gráfico. Nesse caso, quando é menos 4 aqui, nós vimos na nossa tabela que nós tínhamos aqui, que eu apaguei. Quando é menos 4, significa que o nosso x era 0. Então é 0. Nesse ponto aqui, as coordenadas desse ponto aqui é 0 e menos 4. Por exemplo, nesse ponto aqui, as coordenadas são 2 e 0. Nesse ponto aqui, nesse ponto A. Nesse ponto aqui, por exemplo, as coordenadas são, primeiro valor de x. Nesse ponto aqui, podemos chamar de ponto B, por exemplo. Ponto B, as coordenadas são 3 e 5. Então, é assim como você tira as coordenadas. Estamos juntos. Não, vamos tirar as coordenadas do vértice aqui. Vai ser aqui. X aqui é o nosso 0 e y é menos 4. Prontos. Já representou as coordenadas do vértice. E nem custa nada. Vamos passar para o próximo passo, que é para estudar a monotonia. É que onde as pessoas rendem. É que onde as pessoas morrem. Monotonia, variação do sinal. Epa, é um desafio para os estudantes aqui. Mas ok. Como é que nós podemos estudar a monotonia e a variação do sinal? Vamos separar as coisas primeiro. Vamos começar pela variação do sinal. Variação do sinal. Bom, primeiro a variação do sinal é feita no eixo x. E nós usamos os valores de x1 e x2, usamos os zeros da função para poder fazer a variação do sinal. São valores de zeros da função? Sim, são os valores de zeros da função que você usa para poder fazer a variação do sinal. Nesse caso, nós estamos a vir de lá longe, lá, do menos infinito lá. Qual é o primeiro zero da função que nós encontramos? É esse, é menos 2. Então, você vem de menos infinito, o primeiro valor a encontrar é menos 2. Depois vai parar um pouco, vai se perguntar o que acontece de menos infinito até 2. Olha só, o teu pedacinho está onde? Está aqui em cima. O teu gráfico é positivo. Depois escreve o menos 2. Qual é o valor que dá no y? É 0, porque esse aqui é 0 da função. Sai de menos 2, vai até 2. Onde está o teu gráfico? Olha só, o teu gráfico está aqui embaixo. Então o teu gráfico aqui é negativo. Depois coloca o teu 2. No 2, y dá o quê? Dá 0. E sai de 2 até mais infinito. O que acontece com o teu gráfico? O teu pedacinho aqui está em cima. E o teu gráfico é positivo. Então é só isso que você tem que representar no seu conjunto de intervalos. E já fez a variação de sinal, então vamos representar isso. Então, primeiro nós temos que vamos colocar aqui o valor de x. Por aqui estamos a estudar a função f de x. Muito bem. Estamos a vir de menos infinito até menos 2. Usamos zeros da função, não se esquece. De menos infinito até menos 2. O que acontece com o nosso gráfico?
Bom, olha só, que nesse intervalo aqui que nós estamos a discutir, sabemos que o gráfico está aqui, o pedacinho está aqui, e aqui nesse pedaço aqui é positivo. Então podemos incluir o menos 2, porque o menos 2 o gráfico dá 0. O f de x dá 0. Quando estamos a falar de f de x é a mesma coisa que y. Estamos juntos, né? Estamos a falar do y. Então aqui no menos 2, o nosso gráfico aqui dá 0. 0 é um número positivo, então podemos fechar esse intervalo aqui. Porque coincide com o sinal positivo. Agora, se desse negativo, você é abrir, não é fechar esse intervalo, ok? Não é fechar. Porque se meter o valor que dá negativo enquanto o teu intervalo é positivo, isso não combina. Eu meti esse valor menos 2 porque 0 também é considerado positivo. Então, o que acontece nesse gráfico? E no menos 2, o que acontece? Eu não sei. Ok, muito bem. O que acontece no menos 2? Depois saímos de menos 2 até 2. Olha só, de menos 2, sabemos que de menos 2 até 2, as nossas respostas são negativas, porque o nosso gráfico aqui é negativo. Então não posso meter o menos 2 e nem o 2 nesse intervalo, porque nesses dois sítios o meu gráfico dá 0. Então não posso meter esses valores. Não, vou colocar aqui de menos 2 até 2. O que acontece? Não vou colocar, esse intervalo está aberto. Estamos juntos, né? Muito bem, isso ainda não terminou. Ok, troca. Então, deixa ela passar só aqui para aqui, só para darmos uma continuidade muito boa. F de x. E depois de ter colocado o que acontece aqui nesse intervalo, nós estamos aqui nesse intervalo, o que acontece no próprio 2. Vou colocar aqui o que acontece no próprio 2. Depois o que acontece de 2 até mais infinito, olha só, nesse pedacinho, já dissemos que o nosso gráfico é positivo. Então vou colocar aqui de 2. Como é positivo, posso incluir o 2. De 2 até mais infinito. O que acontece com o meu gráfico? Faço isso. Então esses aqui são os intervalos da variação do sinal do meu gráfico. Quais são? Aqui de menos infinito até menos 2, o meu gráfico é positivo. E no menos 2 já sabemos que dá 0. E no intervalo aberto de menos 2 até 2, nosso gráfico é negativo. E no 2 dá 0. E de 2 até mais infinito, nosso gráfico é positivo. Assim você já fez variação de sinal com sucesso e que nem custa basicamente nada. Bem, vamos ver aqui a monotonia. A monotonia é estudada no eixo Y. Queremos saber onde que o nosso gráfico decresce e onde que o nosso gráfico sobe. Então, nesse caso, queremos saber esse decréscimo que vai até aqui. Depois, a partir daqui, o nosso gráfico começa a fazer o quê? Começa a subir. Então, é isso que nós queremos saber na monotonia. Eu disse, trabalhamos no eixo Y. De uma forma resumida, trabalhamos com coordenadas do vértice para estudarmos a monotonia. Trabalhamos com coordenadas do vértice. E nós já colocamos coordenadas do vértice do nosso gráfico, que são 0 e menos 4. Então vamos trabalhar com esse valor e esse valor aqui para estudar a monotonia. Então nesse caso teremos aqui x e o comportamento do f de x ou do nosso y. Certo? Vamos colocar aqui e pronto. Então temos aqui, vamos ver o comportamento de x e o comportamento de f de x, que é o y. Então nós temos que de menos infinito até 0. Olha só, de menos infinito até 0. Olha, o gráfico está a decrescer, o gráfico. Até 0, o que o gráfico faz? O gráfico decresce, ok? Decresce, então esse valor não pode entrar, certo? E aqui no 0, qual é o valor de f de x? E a partir de 0 até mais infinito, o que acontece com o teu gráfico? É só isso. Na monotonia, os intervalos nem são muitos, como na variação de sinal, porque na variação de sinal nós tivemos que trabalhar com os zeros da função. Quando aqui só trabalhamos com coordenadas do vértice. Esse aqui é um código que nunca te disseram na escola. Então, muito bem. De menos infinito até 0, já dissemos que o nosso gráfico está a decrescer. Então, vou fazer isso, decresce. E no 0, o nosso gráfico dá menos 4. Muito bem. E de 0 até mais infinito, isso aqui vai para onde? Vai para cima. E pronto, já fizemos a monotonia. A monotonia é a coisa mais simples do mundo, ok? É a coisa mais simples do mundo de ser estudada. Aqui também podem pedir a equação do eixo de simetria, essas coisas aí. Podem vos pedir muitas coisas. Por exemplo, a equação do eixo de simetria, a equação do eixo de simetria. É só somar os valores de x1 mais x2, dividir por 2. Nesse caso, nosso valor de x1 aqui é menos 2. Vou colocar aqui menos 2 mais 2 sobre 2. Menos 2 mais 2, isso vai nos dar 0. 0 sobre 2. E 0 sobre 2, isso vai nos dar 0. Nosso gráfico está aqui no 0. Aqui não está dividido pelo 0. Está dividido daqui, no meio.
essa equação de eixo de simetria. Então são tantas coisas que podem vos pedir aqui. Eu só mostrei 7 coisas, 7 estudos que você pode fazer nesses tipos de gráfico. Gostou dessa videoaula? Então não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e partilhar para os demais. Bom, eu reservei esse meu tempo aqui para vos explicar acerca de equações quadráticas e espero que vocês tenham entendido muito bem, que deixem o vosso comentário a respeito disso tudo que aconteceu aqui. Até a próxima!